Da realidade à fantasia, o filme A Invenção de Hugo Cabret nos leva a um outro mundo. Exatamente como em Um Labirinto do Fauno, nós temos dois mundos que se misturam. Tanto a fantasia que Hugo vive, quanto a realidade do nosso mundo atual. Um filme que trabalha a história do cinema de um modo totalmente diferente, na visão de uma criança. E é sobre este filme que eu quero discutir com vocês hoje, sobre algumas curiosidades e a minha opinião sobre o mesmo. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A Invenção de Hugo Cabret lançou em 2011 e é baseado na obra infantil de Brian Selznick. E conta a história de Hugo, um jovem de 12 anos que tinha perdido seu pai e vai morar com seu tio na estação de trem. A obrigação do garoto era apenas arrumar os relógios para que nunca estivessem atrasados. Com pequenos furtos, o menino vai se envolvendo em determinadas confusões e finalmente conhece uma garota chamada Isabelle. Isabelle é sobrinha de um dos comerciantes que o Hugo sempre roubava objetos. Com o andar dessa história, você começa a perceber que ele só roubava esses objetos justamente para consertar um androide, vamos assim dizer, que ficou de herança do seu pai. Na imaginação do garoto, ele imaginava que esse androide poderia ter alguma mensagem que o seu pai havia lhe deixado. Quando esse filme lançou, muitas pessoas não deram crédito pra ele, porque a princípio parece apenas uma história infantil e boba de um garoto que tem um androide e sonha que talvez esse androide tenha alguma mensagem do além do seu pai. Mas com o tempo, quando você vai entrando ainda mais, vamos dizer assim, entrando nas entranhas ainda mais desse filme, você percebe que ele é muito mais que isso. A Invenção de Hugo Cabret trabalha a história do cinema. Não completamente, não profundamente, mas com um determinado cineasta, Georges Méliès. Ele, vamos dizer assim, que foi um revolucionário também no cinema, foi um cineasta muito importante justamente por toda a sua visão que ele tinha do cinema. E esse filme trata justamente sobre isso. Eu acho que seria uma homenagem a esse cineasta. Eu acho que o filme A Invenção de Hugo Cabret, ele poderia se dizer que é dividido em duas fases. Nós temos primeiro a fase em que conhecemos a história do Hugo, tudo que ele passa, tudo que ele enfrenta no seu dia a dia. E temos a segunda fase em que começa a contar sobre a história do cinema realmente. Mas o que é mais fantástico em tudo nesse filme é como as duas histórias se entrelaçam, tornando a fantasia e a realidade um só, exatamente como em O Labirinto do Fauno. O que é muito decepcionante em ouvir desse filme é o fato de que muita gente não deu crédito pra ele, como eu disse. Nos Estados Unidos, a bilheteria deste filme ficou abaixo do esperado. Então é uma coisa bastante decepcionante, justamente porque as pessoas não deram crédito. Achavam que era apenas uma história infantil, boba, voltada para um garoto que tinha certas imaginações. Mas vai além disso, nos demonstrando como foi o desenvolvimento da história do cinema. Cinema é magia. E Georges Méliès tinha justamente essa visão. Ele via o cinema como algo mágico. Ele era, vamos dizer assim, um ilusionista. Então, quando ele conheceu, a primeira vez que ele conheceu o cinema, com a apresentação dos Irmãos Lumière, ele se encantou justamente com isso, porque era algo mágico, algo novo. E o filme nos entrega isso, essa magia que ele viveu. E o que eu acho mais interessante e fantástico tudo nesse filme é quando nós chegamos, vamos dizer assim, naquela segunda parte do filme em que eles entram a fundo a conhecer a história do cinema. Você vai com eles na biblioteca e eles começam a contar várias partes da história do cinema. Desde quando foi a primeira exibição de um filme de cinema, que é o trem chegando à estação e muita gente se assustou, até chegar a parte de Georges Méliès, que era
a investigação toda do Hugo e da Isabelle. Curiosamente, o nome original do filme é A Invenção de Hugo Cabret, mas sabe-se lá porque o diretor simplesmente resolveu colocar apenas Hugo. E eu acho que talvez pelo fato de ter colocado Hugo nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ficou com o nome original da obra, não chamou muita atenção, então muita gente acabou ficando descrente desse filme, como eu disse. Mas no momento em que você começa a conhecer toda essa obra do filme, você percebe que é muito mais além do que um filme apenas de um garoto, um filme infantil, vamos dizer assim. O que eu acho bacana ainda mais nesse filme, que é um dos meus filmes favoritos, é o fato de que A Invenção de Hugo Cabret nos dá uma visão diferente do cinema a partir da visão de uma criança. Vamos dizer assim, a partir dessa visão desta criança, ele se torna algo muito mais mágico. E é justamente sobre isso que Georges Méliès sempre via, o cinema como algo mágico. Então ele trabalha um dos filmes mais conhecidos que a gente conhece, que é mais conhecido pelo mundo inteiro, que é A Viagem na Lua, que vocês estão vendo a imagem desse filme aí agora, gente. Então é um filme mais conhecido. E é justamente esta cena que o androide desenha pro Hugo quando ele finalmente consegue consertar esse robô. E ele diz que é realmente uma mensagem do próprio pai dele, porque o pai dele, o primeiro filme que ele assistiu foi este da Viagem à Lua. Então é uma coisa muito fantástica você relembrar tudo isso. E ele demonstrar como Georges Méliès fazia todas as produções dele. Ele dirigia, ele era o roteirista, ele era um ator nesse filme. O que torna ainda mais fantástico ainda esse filme é a questão de que ele era um filme colorido. Para aquela época, aquilo era, vamos dizer assim, muito inovador, justamente porque não existiam filmes coloridos na época em que ele produzia. Mas ele conta que quando eles faziam colorido, eles pintavam cada cena, cada célula do filme era pintada manualmente. Então isso é ainda mais fantástico, maravilhoso. Conta ainda que quando ele começa, ele comprou o estúdio dele, era todo feito de vidro, justamente para pegar aquela luz do dia. Era tudo apenas luz solar, luz do dia a dia. E é isso que encanta esse filme. Todo o trabalho que se tem de transformar uma fantasia do menino que achava que o robô, aquele androide, era uma mensagem do seu pai, se tornar parte de uma criação de Georges Méliès. No filme se diz que era uma criação dele. Eu acho que essa parte foi uma, vamos dizer assim, uma invenção. Então assim, isso que liga uma história a outra. Por mais que no começo do filme pareça que seja uma coisa parada, é só um drama de um garotinho que perdeu o pai e tudo mais e tem a esperança de que ele receba uma mensagem do além. Na segunda parte, ele entrega o que realmente quer. Essa questão da história do cinema, essa fantasia em que o Hugo vive e ele acaba se encantando quando eles descobrem todos os desenhos que Georges Méliès tinha guardado dentro da casa dele e começa a voar. Eu acho que é uma das cenas mais fantásticas desse filme, é quando elas começam a voar e vai mudando de cor, assim, vai se transformando, mostrando cenas de um determinado filme dele. Uma coisa que é um tanto questionável nesse filme é o fato do nome, A Invenção de Hugo Cabret. Como muita gente disse na internet, não existe uma criação, ele não inventa nada, ele apenas conserta o androide. Mas talvez essa questão de a invenção seria o fato de que ele consertasse o personagem, que é o Georges Méliès, que ele simplesmente acaba desistindo do cinema. Como conta no filme, aí entra a Grande Guerra, a Primeira Guerra, e muita gente acaba desistindo de querer assistir filmes. A magia do cinema perde a graça, vamos assim dizer, e ele acaba falindo. No filme, realmente, uma coisa ainda mais real é que realmente ele acaba se tornando um vendedor de lojas de brinquedos mágicos, justamente porque Georges Méliès era um ilusionista, era um mágico, vamos assim dizer. Então realmente é uma história, é um fato real também isso.
fora todas as outras partes que conta, que no final ele acaba ficando falido, sendo apenas um vendedor de brinquedos mágicos. Mas em relação ao nome, como eu tava dizendo, é um tanto questionável o fato de que porque ninguém inventa nada. Eu não sei porque essa questão, talvez no livro tenha algo a mais, eu nunca li o livro, e muita gente disse que esse é um livro que vale para várias idades, tanto para adulto quanto para criança, é um livro que encanta. E eu fiquei muito curiosa de realmente, porque imagina toda a história, ainda mais toda essa questão de mais história de cinema que envolve toda essa obra infantil. Eu acho que também se ficasse Hugo, só ficaria uma coisa bastante decepcionante. Então fica uma coisa meio que balança equilibrada. Qual seria melhor? A invenção de Hugo Cabret ou somente Hugo? Apesar de toda essa questão do nome, se realmente se o nome deveria ser só Hugo, ninguém inventa nada no filme, vale muito a pena por toda essa história de cinema que nós vivenciamos. Uma grande homenagem feita a um grande cineasta que acabou no final ficando falido por toda essa questão da guerra, em que ele teve que vender muitos dos seus filmes, e muitos dos seus filmes foram perdidos justamente por essa questão de fazerem saltos de sapato. Uma outra coisa interessante, uma outra curiosidade bacana desse filme é que realmente no final do filme, em que eles começam a fazer uma exibição dos filmes que foram resgatados dele, realmente isso aconteceu. A sobrinha dele, gente, eu acho que é isso, a sobrinha dele, ela faz realmente uma homenagem pra ele no teatro com 15 filmes que haviam conseguido recuperar. Então é muito bacana mesmo. Se você nunca viu esse filme, assista, pare pra assistir, porque exatamente como um Labirinto do Fauno, ele transforma a fantasia em realidade, fazendo com que a parte do Hugo, essa história do Hugo realmente seja real, nos fazendo imaginar se realmente tudo isso aconteceu ou não, como um Labirinto do Fauno. Fora que se você é uma pessoa assim, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história do cinema, mas eu não queria ver um documentário, esse é um filme que vale a pena justamente por contar certos detalhes. Tudo bem que só fala sobre um cineasta, mas já é algo muito grande, muito além, porque Georges Méliès, ele trouxe muitas revoluções pro cinema com os seus filmes e trazia magia para as pessoas naquela época. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, A Invenção de Hugo Cabret, o que você achou? O que mais te atrai em relação a esse filme? Se você no começo, quando ouviu a história dele, você realmente ficou com aquele pé atrás, não, é só uma historinha boba de criança, e daí quando assistiu é muito mais do que isso. O que você acha sobre toda essa história que conta, essa homenagem que fizeram para Georges Méliès no filme? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!